livro aqui de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema. Muito bem, eu quero me apresentar para você que não me conhece ainda. Sou o pastor Gilardo. Muitos me conhecem assim, mas você pode me chamar da forma que você quiser, tá? Ou Gilardo, ou amigo, fique à vontade. Eu queria relatar aqui exatamente essa passagem onde o apóstolo Paulo ele adverte o povo de Gálatas, porque muitos tinham se convertido ao verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Só que ele estava admirado porque muitos começaram a crer em outras pregações, em outras palavras. E aqui ele deixou bem claro o seguinte: no versículo 7 ele fala o seguinte: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo, ou anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Quer dizer, aquele que estava pregando um evangelho além daquilo que Cristo anunciou, que essa pessoa ela seja amaldiçoada. E você sabe muito bem que no livro, se eu não me engano, no final do livro de Apocalipse, no último capítulo, a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar uma vírgula. Porque aquele que fizer tal coisa, todos os flagelos que estão escritos no livro viriam sobre essa pessoa. Então, ele disse mais: ainda que desça do céu um anjo e pregue outro evangelho, que a gente não venha acreditar nessa pregação ou nesse evangelho. Você vê que desde essa época existem pessoas com a mente pervertida, que se aproveita da própria palavra para enganar muita gente. E só existe uma maneira das pessoas não serem enganadas. Só existe uma forma dela não ser iludida com um monte de palavras e pregações que a gente vê nos dias de hoje. A Bíblia fala no livro de Oséias o seguinte, deixa eu ler aqui para você. No livro de Oséias, ela diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deixa eu abrir aqui a passagem para você. Está aqui. Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Olha a razão por que as pessoas são enganadas. Por que elas acreditam em tantas palavras que ouvem. Diz assim, olha o que Deus está falando através do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quer dizer, as pessoas são enganadas porque lhe falta conhecimento. Mas conhecimento de quê? Deus ele deixou a sua palavra para guiar o seu povo. E antes do Senhor Jesus ele ir para a cruz, ele deixou bem claro que ele não nos deixaria só, órfãos, mas ele enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele nos guiaria a toda a verdade. Então, a
partir do momento que o Espírito Santo ele veio sobre os apóstolos e sobre aquele povo que estavam ali buscando, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e eles foram batizados com o Espírito Santo. A partir daquele momento nasceu a Igreja de Cristo. Deus, ele instituiu a igreja. Foi ele que fez a igreja. A igreja foi criada por Deus, através do Espírito Santo. Nós, a partir do momento que o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador, nós passamos a ser a igreja de Cristo aqui na terra. Deus, ele instituiu a igreja. E os homens, eles instituíram a igreja física. A igreja de Cristo, ela é livre. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, quando a pessoa ela conhece a verdade mesmo, ela não é mais enganada por ninguém. Ela passa a ser uma pessoa livre. Mas quando nós somos ou estamos dentro de uma igreja física, aonde não é pregado o verdadeiro evangelho, as pessoas, elas permanecem e continuam sendo escravos. É o que acontece nos dias de hoje. Às vezes a pessoa, antigamente, ela era escrava de uma idolatria, de uma doença, de problemas, de espíritos. E ela passou a frequentar uma instituição, uma instituição onde se reúnem e dizem buscar a Deus. Ela se libertou, talvez foi curada da doença, se libertou da idolatria e passou a conhecer a verdade, entre aspas, né? E ali naquele lugar, mesmo ela sendo liberta de tudo isso, ela continua sendo escrava. Porque nós só passamos a ser livres plenamente quando nós conhecemos a verdade. E aqui, Deus ele deixou bem claro, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E para completar isso aqui, o Senhor Jesus ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. Então, o que liberta a pessoa não é a religião, ou a instituição, ou o local onde ela se reúne para buscar a Deus. O que liberta ela, o que muda a sua vida, é isso aqui, ó, é o conhecimento, é ela conhecer a Deus através da sua palavra. Então, foi para isso que Cristo ele nos chamou, para a liberdade. Só que, infelizmente, pessoas com a mente altamente diabólica, elas têm usado exatamente aquilo que Deus ele deixou para o seu povo, que é a Bíblia. Por isso que as pessoas são enganadas, porque elas usam exatamente a própria palavra para distorcer a verdade que existe nela, para enganar as pessoas. E o motivo pelo qual as pessoas são enganadas é porque lhe falta conhecimento. E é fácil enganar as pessoas, porque elas são enganadas por causa do seu desespero, pela busca de uma mudança de vida, pela busca de mudar o seu casamento, de transformar, arrancar aquele sofrimento que está sobre ela, ela se sujeita a tudo. E é isso que tem acontecido, não somente agora, mas há alguns anos atrás. Você sabe que quando nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos assim. Nós conhecemos um Evangelho de resultado, um Evangelho de conquista, um Evangelho de vitórias. Esse foi o Evangelho, a palavra que foi apresentado para a gente. Nós não conhecemos o Evangelho que diz o seguinte: vai, não peques mais. Nós não conhecemos o Evangelho que diz que tudo que nós pedimos ao Pai em seu nome, Ele nos daria. Nós não conhecemos o Evangelho que diz que se Deus não poupou o seu único Filho, antes entregou por todos nós, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O Evangelho que nós conhecemos dos anos 70 para cá é exatamente isso. É o
um evangelho de vitória, de conquista, de resultado, de ilusão, de mentiras e de fantasias. Por isso que a cada dia existe uma frieza, um esfriamento dentro das instituições aonde se dizem ser evangélicas e se dizem pregar a Bíblia, se dizem ser de Deus. Porque as pessoas, quanto mais elas vão, quanto mais elas ouvem, quanto mais elas praticam aquilo que é ensinado dentro das religiões, das instituições, no lugar de fazer com que a pessoa conheça verdadeiramente a Deus, tem acontecido ao contrário. Tem distanciado, tem afastado. E é por isso que a gente vê tanta gente saindo, se desviando, desanimando, não crendo mais em nada. Porque o apóstolo Paulo deixou bem claro, não há outro evangelho. Pastor, qual o verdadeiro evangelho? É amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. É você negar sua vontade. É você crer na verdadeira promessa que Deus ele deixou para a gente hoje. A promessa que Deus ele deixou para a sua igreja hoje é a sua salvação. É o reino dos céus. É o Espírito Santo. É a tua comunhão com Ele. Só que, infelizmente, a mensagem que a gente ouve hoje é uma mensagem totalmente distorcida, deturpada da palavra de Deus. Você sabe que nós estamos aqui agora gravando esse vídeo e eu sei que tem muitas pessoas que me conhecem, que já foi obreiro da minha igreja, já foram membros, jovens, e talvez a partir de hoje você talvez vá até criticar ou me excluir das suas redes sociais ou do seu Facebook, mas não importa. O que importa é que você conheça a verdade. Você saiba o que realmente é a obra de Deus, o Evangelho de Cristo. E isso que você tem ouvido hoje não é o Evangelho do Senhor Jesus. Eu vou ler mais uma vez para você isso. No livro de Gálatas, no capítulo 1. Olha o que diz aqui. Admira-te, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos e agora repetimos, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema. É fácil. Compare as mensagens de Cristo. Veja as mensagens dos apóstolos. Os apóstolos, eles deram deram continuidade àquilo que Cristo ele estava pregando. Só que a Bíblia diz que Satanás, o dragão, a serpente, o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. E você vê que quando Satanás foi tentar a Cristo no deserto, ele usou a própria palavra para enganar a Cristo. E é isso que acontece hoje. Talvez você está sendo enganado pela própria palavra, que está sendo distorcida, deturpada, totalmente diferente daquilo que realmente é a verdade. Quando as pessoas vão à igreja ou vão às religiões, elas ouvem mensagens de vitórias, de milagres, de conquistas. Elas ouvem mensagens
que aparentemente, naquele momento, a pessoa se enche de força naquele momento. Mas, na verdade, são simplesmente palavras vazias, que não trazem resultado nenhum, espiritualmente falando, na vida da pessoa. Infelizmente, é isso. E nós eu passei anos e anos crendo no Evangelho dessa forma. Eu tinha certeza que aquilo que eu pregava, que eu praticava, era realmente aquilo que era de Deus, ou agradava a Ele. Porque foi assim que a gente ensinou. Era assim. Foi esse Evangelho que foi apresentado para mim. E eu sei que foi esse Evangelho que talvez foi apresentado para uma multidão. Por isso que muita gente hoje pratica exatamente isso. Eu acreditava que para Deus ele me ouvir, me responder, eu tinha que dar um salário, eu tinha que dar um sacrifício, eu tinha que vender as coisas para dar de oferta na igreja. E eu levava as pessoas a fazer isso também, porque eu cria dessa forma, porque eu conheci dessa forma. Mas esse evangelho que foi passado para a gente é um evangelho totalmente mentiroso. Não é a verdade. E isso foi passado porque aqueles que nos ensinaram é exatamente aquilo que eles querem. É passado para você, mas na verdade é aquilo que está dentro deles. O que os líderes hoje querem é isso. É glória, é poder, é ter as coisas. E para obter isso, ele tem que injetar essa mensagem no povo. Porque quando o povo se enche de fé, isso na maneira que eles dizem, as pessoas fazem qualquer coisa. Elas dão qualquer coisa. E elas acreditam plenamente que estão fazendo a vontade de Deus. Mas na verdade não estão. A Bíblia também, aqui no livro de 2 Pedro, fala algo muito importante. Eu queria ler isso aqui para você. 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler essa mensagem para você. Tá certo? Eu tenho que dar uma pausa agora, mas eu quero que você continue assistindo no próximo vídeo. Tá? Fazem 4 anos que eu me desliguei totalmente da instituição universal, no qual eu passei anos e anos crendo dessa forma, pregando dessa forma. Eu entrei na instituição na década de 90, se eu não me engano, 90 ou 91. E fazem 4 anos que eu me desliguei totalmente. E nós queremos mostrar a realidade para você. O que realmente acontece. A verdade do Evangelho. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, dê um ok aí e compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem e que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis.